Para quem está chegando agora, meu nome é professor Rogério Castilho. Meu nome é professor mesmo. Esse não é professor. Eu adotei como nome, é uma missão de vida, tá em nível de identidade. Se você viu a live sobre níveis neurológicos, tá aí no arquivo, em algum lugar. Tá lá o que é identidade, tá? Essa é a 15ª live, todo dia tem. Elas ficam um pouquinho aqui no Insta, depois elas vão para o YouTube editadas e no final elas passam para Castflix, que é a minha plataforma de vídeos. Então eu sou psicólogo, neurocientista, trainer em programação neurolinguística, estudo PNL desde 2005, sou trainer internacional desde 2014, já treinei pessoas em 6 países do mundo, todos os estados brasileiros, e compartilho conhecimento com você aqui todos os dias na internet, aqui no Instagram, depois no YouTube e depois na minha plataforma Castflix. Então o tema de hoje será depressão. Como eu vou escrever aqui, vou virar o celular para que você não fique vendo em selfie, em torto, né? Então peraí, como é que eu viro aqui? Aqui, né? Isso, é isso. Ops. Agora eu preciso só colocá-lo aqui no tripé, enquadrar o flip chart. Aí, pronto, eu acho que tem. Pronto! Então chama o povo aí, chama o povo aí, chama o povo. Vamos lá. O que acontece todos os dias? Acontece todos os dias. Eu faço live todo dia, né? Aí depois que a live acaba, vai pro... Ontem começou aqui sem som. Eu falo. Aí depois ela ficou normal. E muita gente foi assistir, viu o comecinho já. Professor, sua live não tem som. Eu perdi, foi do quê? Live, gente. Live, live. Ao vivo. Né? Qual que é a ideia de fazer live? É interação. Se eu não quiser interagir com você, eu faço vídeo quase todo dia. Se eu não quiser interagir, eu faço vídeo, Eu ponho um vídeo e a informação vai. Mas eu quero interação, por isso eu faço live, por isso eu chamo você, por isso eu peço que você convide as pessoas. Porque as melhores lives que eu fiz aqui, destas 15, as melhores foram as que tiveram mais interação. Novamente, se for para fazer só para mim ou falar só o que eu acho, eu faço vídeo, não precisa de live. Ok? Então, bora interagir, bora chamar o povo, tá? Hoje nós vamos falar sobre depressão. PNL e depressão. Então, PNL, eu imagino que você sabe o que é. Programação neurolinguística. É uma tecnologia de aumento de desempenho. Resumindo é isso, tá? Para mim, PNL é o manual do cérebro. PNL tem várias definições feitas pelo seu criador, o Richard Bandler. A definição dele é muito simples. A definição do Richard Bandler é muito simples. PNL é o estudo da estrutura da experiência subjetiva. Pronto. Isso é PNL para o Richard. Para o Robert Dilts, um desenvolvedor, PNL é tudo aquilo que funciona. Tem várias definições, tá? Vou explicar rapidinho a definição do Richard, que ela parece complicada, mas não é não. Estudo da estrutura da experiência subjetiva. Então, ó, quando a informação for muito complexa, o que você faz? Quebra ela em pedaços. Aí fica mais palatável. Então, estudo, imagino que você sabe o que é, né? Estudo o que é? É debruçar-se com atenção sobre um assunto, meditar sobre ele, fazendo anotações, comparações, deduções. Estudo. Daí a estrutura. O que é a estrutura? É o que compõe, que sustenta alguma coisa. Por exemplo, eu tenho aqui um flip chart. Ele tem papel, ele tem uma estrutura de madeira, ele tem pernas. Então as pernas vão ter paro aqui, os parafusos que seguram as fichas, as folhas, são a estrutura que compõe um flip chart, tá? Então estrutura é o que compõe alguma coisa. Então o que é PNL para o Richard? Estudo da estrutura de quê? Da experiência subjetiva. O que é experiência? É uma vivência. O que é subjetivo? É algo muito particular. A mesma vivência tem para cada um de nós um significado, uma interpretação por conta daquilo tudo que a gente viu na live sobre PNL em níveis neurológicos. Então, estudo da estrutura da experiência subjetiva. Toda experiência tem uma estrutura. Toda experiência tem uma percepção subjetiva. E essa estrutura é estudada pela PNL. O estudo desta estrutura chama-se PNL, tá? Essa é a definição
do criador Richard Wayne Bandler, tá bom? Então isso é PNL. E a gente vai falar hoje sobre PNL e depressão. O que é depressão? Depressão é um transtorno psiquiátrico. Depressão é chamado do mal do século, porque está atingindo um número cada vez maior de pessoas. Depressão é um assunto sério, eu escolhi. Normalmente eu peço que as pessoas escolham, né? Então já escolheram a ansiedade, escolheram metáfora, escolheram dinheiro, escolheram... Tá tudo bem, são assuntos muito bons também. E eu escolhi, ontem eu escolhi PNL, livros de PNL, você não viu, a live tá aí ainda. De novo, você vê aqui no Insta, o começo tá sem som, mas depois ele fica normal. E no YouTube tá editadinho e depois de alguns dias fica só exclusivo no meu canal, na minha plataforma Castflix. Então eu escolhi o tema depressão porque eu sou psicólogo, eu trato pessoas, eu ajudo pessoas a melhorarem as suas qualidades de vida e eu sei que a depressão é uma coisa que atinge muita gente e de diversas maneiras. Depressão tem pelo menos 8 tipos diferentes. 8 tipos de depressão. Por isso que você deve sempre procurar um profissional em qualquer área. Em qualquer área. Eu costumo dizer o seguinte: se você acha que sua vocação, seu, digamos assim, dom, você acredita em dom, é ajudar as pessoas a ter bons dentes, boa dentição, você precisa fazer uma faculdade de odontologia. Se você acredita que pode ajudar as pessoas juridicamente, você precisa fazer uma faculdade de direito e depois prestar um concurso na OAB. Se você acha que sua vocação, o seu dom é ajudar as pessoas a ter saúde física, você precisa estudar medicina ou qualquer variação dela, fisioterapia, etc. Fazer uma faculdade. E se você quer ajudar as pessoas psicologicamente, você vai e ajuda. O que eu quero dizer com isso? Que para ser um terapeuta, um psicoterapeuta, você precisa de absolutamente nada além de vontade, só isso. Para ser médico você tem que fazer faculdade, para ser advogado você tem que fazer faculdade e exame. Para ser dentista você tem que fazer faculdade, para ser fisioterapeuta você tem que fazer faculdade, para ser psicoterapeuta você precisa só querer. E isso é muito bom no sentido de querer ajudar as pessoas, é um dos mais nobres sentimentos que o ser humano pode ter. Querer ajudar o próximo, fantástico, sensacional. Porém, ajudar o próximo sem gabarito, capacidade, conhecimento, estudo, é perigoso. Já teve aluno no meu curso, na primeira meia hora do curso, primeira meia hora, ele levantou a mão e falou assim: como é que trata surto psicótico? Eu disse pra ele: anota aí que está fácil, anota aí. Vai lá, anota aí. Prestar vestibular para medicina, cursar 6 anos, depois fazer uma especialização em psiquiatria de mais uns 4 anos, e depois de 10 anos você vai concluir que você ainda não sabe. Então alguns transtornos, em especial os psiquiátricos, eles requerem intervenção profissional. Tome cuidado com o que eu chamo de terapeuta de fundo de quintal. Sabe o que é isso, terapeuta de fundo de quintal? É aquela banda, né? Isso é fundo de quintal, é pagode pra valer. Não. É o sujeito que tem boa intenção, mas ele não tem boa instrução, ele não tem boa formação, ele não tem conhecimento sobre processos mentais, ele não tem conhecimento sobre processos cerebrais, ele não tem conhecimento sobre estruturas do comportamento humano. Ele fez um curso e assim, novamente, para ser psicoterapeuta você não precisa nem fazer curso. Para eu falar que eu sou psicólogo, eu tenho que mostrar para você o meu CRP, meu diploma, meu registro profissional. Para eu falar para você que eu sou jornalista também não precisa mais. Quando eu fiz faculdade precisava, hoje em dia não precisa mais também. Para eu falar para você, uma pessoa falar para você que ela é engenheira, ela precisa mostrar o CREA dela, o registro dela de engenheiro. Para uma pessoa falar que é terapeuta, basta ela falar que é terapeuta. Pronto. Terapeuta é profissão livre no Brasil, você não precisa de nada. Mas ao contrário, para ser terapeuta você deveria abastecer-se de muita informação. Você vai lidar com o ser humano. O sujeito ser mecânico, montar uma oficina na esquina ali, ele precisa do quê? Ele precisa de um espaço, de ferramentas e algum conhecimento. Normalmente os mecânicos se tornam mecânico como? Ele começa sendo ajudante, ele vai lá, garoto ainda, e limpa a ferramenta, e troca o pneu, e faz coisinhas simples e vai aprendendo. Alguns vão para os Senai da vida, vão para os cursos profissionalizantes e aprendem. Hoje em dia, com os carros modernos, eletrônicos, não tem mais carburador, não tem mais
Eu aprendi a mexer em carro quando era moleque, sabia trocar um monte de coisa lá, porque era meia dúzia de peças. Trocava uma peça, põe a outra, o carro funcionava. Hoje em dia ele precisa de um diagnóstico eletrônico, é praticamente uma tomografia, coloca lá os eletrodos no motor, o computador fala, olha, tá com problema na válvula, não sei o que, tem que fazer não sei o que lá. É tudo mais moderno. Um carro, imagina uma pessoa. Para você ajudar uma pessoa, primeiro passa você ter essa vocação, esse desejo, esse amor pelo ser humano. Esse é o passo 1. Sem isso você não faz nada. Mas o passo 2 é se instrumentalizar para isso. É estudar bastante. Bastante. Eu estudo PNL e hipnose desde 2005. 2005. Talvez você que esteja me assistindo, você não tenha nascido em 2005. Talvez você não tenha nascido. Eu estudo PNL e hipnose todos os dias. Todo santo. Every single day. Através de livros, através de vídeos, através de aulas, através de podcasts, através de cursos presenciais, cursos todo santo dia. E a cada dia eu falo, caramba, como é que eu não sabia disso aqui ainda? Como é que eu não descobri isso aqui ainda? Todo este, que em jornalismo a gente chama de nariz de cera, olha isso. Sabe o que é nariz de cera no jornalismo? É um preâmbulo, assim, é um início imenso para depois entrar no assunto. Então, sei lá, o assunto é acharam petróleo na Avenida Paulista. Esse é o assunto. Aí, às vezes, o jornalista ele tem pouca informação acerca daquilo. Ele só tem isso, olha, acharam petróleo na Avenida Paulista. Faz uma matéria aí. Porra. E ele faz um nariz de cera, ele conta a história dos dinossauros que foram dizimados pelo grande meteoro e os seus restos mortais foram soterrados por camadas e camadas de terra e não sei o que lá, e com o passar do tempo aquilo decompôs e virou óleo e o petróleo vem do dinossauro e não sei o que lá e blá blá blá. Vai contando uma puta história. Então eu fiz um nariz de cera aqui para entrar no assunto. Depressão. Então depressão é um transtorno psiquiátrico catalogado no DSM. DSM é o manual das doenças, manual internacional, né? DSD de Disease, né? No Brasil é o CID, Catálogo Internacional de Doenças. Está lá no CID, está lá no DSM. Existem pelo menos 8 tipos de depressão. E todo esse nariz de cera que eu fiz, todo esse preâmbulo para dizer isso. Para você tratar um problema, você resolver um problema, o primeiro passo você precisa diagnosticar o problema. Se você levar o seu carro na oficina, descer do carro, dar a chave pro mecânico e falar, conserta aí que ele tá ruim. Ele vai perguntar, tá ruim o quê? É mecânico, é elétrico, é vidraçaria, é tapeçaria, é borracharia? É o que tá ruim? Ah, tá com barulho estranho. Barulho estranho aonde? É quando liga, quando anda, quando para, quando sobe ladeira? Quando que... É preciso delimitar o problema. Tem uma frase que diz assim, problema definido, 50% resolvido. Então, a primeira coisa para tratar uma depressão é ela ser bem diagnosticada. Muita gente me procura e fala, eu preciso de ajuda porque eu sou depressivo. Eu tenho, né? A pessoa nem fala que só, fala que tem. Eu tenho depressão. Aí eu pergunto, você foi diagnosticado por um profissional? Ela fala, não, eu vi no Google. O Dr. Google é maravilhoso, ele abre janelas, portas, oceanos para nós. Mas ele pode ser muito perigoso também, tá? Quem pode diagnosticar a depressão em você é um psicólogo, eu sou psicólogo, ou um psiquiatra. Só. Tá? E só quem pode medicar você eventualmente é um psiquiatra, nem psicólogo pode fazer isso. Tudo bem? Então vamos lá. 8 tipos, pelo menos 8 tipos de depressão. Eu tô em quadro aqui, tá certinho? Não, tá um pouco curto, né? Peraí, deixa eu ver aqui o que é que vocês estão vendo para que... Aqui, ó. Aê, mano, agora tá todo o Flipchart com quadro. Como eu disse, né, o meu celular tá ao contrário, para que você veja o que eu vou escrever, senão fica em selfie, enfim, você já deve ter entendido. Então, ó, eu vou colocar aqui o nome, porque eu vou botar 8 tipos aqui. Todos eles têm o nome de depressão, tá? Então, que é a depressão chamada depressão maior. Não se deixe levar pelo pensamento dicotômico de se tem uma depressão maior, então tem uma depressão menor. Não existe uma depressão chamada menor. Existe uma depressão chamada depressão maior.
ela tem dois outros nomes. Ela pode ser chamada de depressão clínica ou unipolar. Você já deve ter ouvido falar em bipolar, né? Bipolaridade. Bi quer dizer dois, polar, polos. Então, uma pessoa que sofre do transtorno bipolar, ela tem alterações nesses polos. Ela vai para o polo de mania, ela fica muito, muito eufórica, e ela vai para o processo de depressão, que é o outro ponto. Unipolar quer dizer um polo só, tá? Então, a depressão maior, ela também é chamada desses dois nomes. Os profissionais conversam, nossos profissionais conversamos entre nós dizendo: estou tratando um paciente unipolar, tratando um paciente com depressão clínica. Estamos falando a mesma coisa, tá? Depressão maior, ou clínica, ou unipolar. As características, se fizer muito grande, talvez são 8, né? As características mais comuns desse tipo específico de depressão é... Deixa eu fazer aqui a explicação. Mais ou menos, dura mais ou menos 2 semanas. Aí preciso agora. Demora um pouquinho o que eu faço aqui. Eu estou vendo no outro monitor, aí demora um pouquinho. Só ver o que vocês estão vendo aqui para ficar bem, tá bom? Tá aparecendo. Ah, tá legal. Tá legal. 2 semanas ou mais, e causa um grande impacto na vida das pessoas. Mesmo sendo... Ah, 2 semanas só? Mas é o suficiente para causar grande impacto na vida das pessoas. Quais os sintomas da depressão? Quase todos, né? Quase todas elas, embora tenham nomes e causas diferentes, o sintoma básico de quase todas elas é uma tristeza profunda e persistente, um desânimo, uma letargia, uma moleza, tá? Tem uma depressão muito... Bom, todas elas são... Tem a depressão chamada pós-parto. Obviamente, depressão pós-parto acomete mulheres do sexo feminino. Hoje em dia a gente tem que falar isso, né? Porque hoje em dia existe mulher do sexo masculino também, existe homem do sexo feminino, enfim. Depressão pós-parto acomete mulheres do sexo... Dá dando para ler isso aqui? Eu tô vendo, agora ficou meio fininho aqui. Dá para ler aqui, gente? Explica para mim aí, se vocês estão me ouvindo bem, se está conseguindo ler aqui, que eu estou vendo agora o que eu escrevi no outro monitor, parece que ficou muito fininho isso aqui. Dá para ler isso aqui? Responde aí para mim, por favor, se você consegue ler isso aqui, tá bom? Pós-parto, ela atinge 10% das grávidas. Responde aí para mim, tá dando para ler? Tá dando para ler? E 16%. Falem comigo aí para saber se está dando para ler. Sim, perfeito. Mesmo aqui as pequenininhas, né? Mesmo aqui? Tá bom. 16% nos primeiros 3 meses. Então, olha só, embora o nome seja pós-parto, né, esse prefixo quer dizer depois, ela atinge 10% das grávidas. Se ela está grávida, ela não pariu ainda. Mas 10% das grávidas podem sofrer de depressão pós-parto, mesmo o nome sendo esse, tá? E 16% delas pode ocorrer isso nos primeiros 3 meses depois do nascimento do bigorrilho. O que causa isso aqui? Bom, a causa comum, vou colocar todas as outras, a causa comum, existem 2 causas, né? Ambientais e neuroquímicas. Aqui, ó, existe um elemento que uma mulher grávida, ela tem o corpo deformado, óbvio, né? Então vamos pensar numa mulher muito vaidosa, que se cuida, academia, barriga chapadinha, e depilação, e laser, e não sei o que. Ela engravida, o corpo dela deforma, ela se acha, pode se achar feia, ela pode se perceber pouco atraente, ela tem enjoo, ela dorme mal, e aquilo vai causando uma série de comportamentos internos. Comportamento interno chama pensamento, tá? E pode desencadear isso. E depois, nos primeiros 3 meses, porque a vida de uma... Aqui, ó, que é a parturiente, né?
puerpério aqui, ó, nasceu a criança, a mulher tem dificuldade de locomoção, ela tem dor, ela tem restrição de atividades, ela tem uma outra vida. Ela tinha uma vida social, ela tinha uma vida profissional, ela tem outra vida, agora tem um ser humano que depende dela. Isso pode desencadear, tá? Pode, tá bom? Pode, não quer dizer vai, pode. Depressão melancólica. Eu não botei melancólica perto do parto de propósito, foi por acaso, tá? Melancólica e parto. 3, vai dar as 8 aqui. Depressão melancólica é a menos comum de todas. Depressão é a menos. E a mais grave. Isso é considerado pela comunidade médica, tá? Médica, não sou eu que estou achando, não é opinião minha. Considera a menos comum. Como é que você sabe que algo é menos comum? Ela tem menos prevalência. Os diagnósticos desse tipo de depressão são pequenos, existem pouca gente com esse tipo, mas é o mais grave. Quais os sintomas? Falta de motivação. Esse é um sintoma comum de todos, mas nesse caso aqui é muito intenso, tá? Perda de prazer. Então a gente vai ver causas aqui depois, né? Aqui normalmente é baixa recaptação de serotonina na frente da peça sináptica. Entendeu? Nada, não tem problema. Já explico isso de um jeito bem... Tá, eu estou escrevendo, tá indo para baixo assim, né? Tá indo, eu estou vendo ali. Eu vejo depois que eu escrevo que aparece aqui para mim. Depressão psicótica. Vou ver se eu consigo fazer ficar reto agora. Psicótica. Agora ficou mais retinho, né? Depressão psicótica. Os sintomas são... pensamentos delirantes, ouvir vozes. Então percebe, ó, botei 4 só aqui, tem pelo menos 8. O quão diferente é uma depressão maior de uma depressão psicótica, uma depressão melancólica, de uma depressão sazonal que a gente vai ver. É muito diferente o sintoma. Então quando alguém fala, eu tenho depressão, eu sofro depressão, normalmente fala que tem, né? Primeiro passo é delimitar de que depressão você está falando, de onde você tirou isso. Ah, eu estou meio triste, eu estou sem motivação. Tem todo um protocolo para se identificar, diagnosticar. Há quanto tempo você está com isso, quais são os sintomas, quais os gatilhos disparadores. Por isso que eu falo, quero ajudar as pessoas, parabéns, ajude mesmo. Mas esteja preparado para isso, tá bom? Depressão atípica. dia desse eu recebi no meu inbox, né? Ah, eu preciso de ajuda. Como é que eu posso ajudar? Eu sofro de ansiedade. Aí eu perguntei pra pessoa, o que você chama de ansiedade? E ela nem respondeu mais. Porque ela deve ter imaginado assim, né? Ansiedade é ansiedade, pô. Esse cara não sabe o que é, não é profissional. Ansiedade é a mesma coisa ali. Depressão. A pessoa fala depressão, vou perguntar quais são os sintomas, como é que ela sabe disso, ela não foi diagnosticada. Ansiedade, a gente já fez uma live sobre ansiedade aqui. É um guarda-chuva, tem um monte de sintomas, causas, efeitos, tratamentos diferenciados. Problema definido, 50% resolvido. Então a depressão atípica, o que ela causa? Hiper quer dizer muito, hipo quer dizer pouco, tá? Hipo é pouquinho e hiper quer dizer muito, hipermercado. Lembram, tá? Hipermercado. Então ela causa hiperfagia, hipersonia. Fadia, de mangiare, hiperfagia, comer demais, hipersonia, dormir demais. Ela causa chama-se efeito chumbo.
peso nos ombros, a pessoa fica com os ombros caídos, ela tem movimentos lentificados e ela apresenta muita sensibilidade à rejeição. Pessoa que chora muito fácil, que se sente vítima, que ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me convida para nada, ninguém fala comigo, ninguém... Bem? Maior pós-parto, melancólico, 1, 2, 3, 4, 5, sazonal. Depressão. Sazonal. Sazonal quer dizer tempo, né? Por um período de tempo. Ela é muito comum em países que têm pouca incidência de luz solar. Continua escrevendo assim, né? Estou vendo agora o que vai caindo aqui. Baixa incidência de luz solar. Existem países nórdicos que tem sol uma vez por ano. A falta da luz solar, a falta do contato com o sol, causa deficiência de vitamina D e pode gerar depressão sazonal. Existem alguns outros tipos de depressão sazonal que não tem a ver. Em geral é isso, tá? Em geral é baixa exposição à luz solar. Aí a pessoa fala assim, mas então no Brasil não tem esse problema não, tem muito sol no Brasil. Então, tem sol para você que tem uma vida, abre aspas, normal. Acorda às 6, 7 horas da manhã, abre a janela, tem sol, você vai trabalhar. Existem pessoas que têm uma vida invertida. Ela dorme o dia todo e trabalha de noite. Ela acorda às 6 horas da noite, não tem sol. Ela acorda, vai comer, não sei se é café da manhã que chama, sei lá o que ela vai fazer. E se prepara e banha, não sei o que lá. Às vezes ela vai estudar, ela vai para a faculdade à noite. De madrugada ela vai trabalhar. Trabalha até 5 da manhã. Aí é para casa dormir. Ela não é exposta à luz solar aqui no Brasil. Pessoas que trabalham o dia todo estudam ainda. Então estuda de madrugada, trabalha o dia todo, chega e vai dormir. Ela não é exposta à luz solar. Existe um outro tipo de depressão sazonal que foge disso aqui, que é, por exemplo, época de fim de ano, época de Natal. Muitas pessoas entram num tipo de depressão sazonal. O que acontece? O que você vê na TV, na internet, em época de Natal? Propaganda de família feliz e tender desse tamanho. Não sei o que é um tender, nunca vi um tender. Pernil, peru, e Papai Noel e brinquedo. E a pessoa é solitária, é pobre, é fodida, mora numa casa toda escangalhada, não tem. Ela olha aquilo e dá uma dor danada. É filho pedindo presente, é filho escrevendo cartinha pro Papai Noel e entregando pro pai. Dá pro Papai Noel. Papai Noel não existe, caralho. Então é um tipo de depressão sazonal também. Épocas festivas, tá? Em especial Natal. Tudo bem? Depressão. Tá tudo torto, quer ver lá. Deixa eu olhar desse lado. Vai caindo assim Deus escreve certo por linhas tortas, né? O Castilho escreve torto por linhas que não existem. Não tem linha aqui, é uma folha em branco. Então a gente vai escrevendo aqui. Então a depressão persistente, ela dura... Olha que absurdo. 2 anos ou mais. Imagina eu ficar mais de 2 anos sofrendo de depressão. Ela é chamada de... Também é chamada de... distimia ou crônica. Distimia é uma das linhas. Eu vou fazer uma outra live, talvez eu faça uma outra live sobre transtorno bipolar, né? Eutimia é a linha média, aí você tem distimia, você tem... Enfim, senão a gente muda muito de assunto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... tá. Falta a depressão.
Conversa comigo aí enquanto eu escrevo aqui. Vocês estão entendendo? Tá ficando claro? Tá confuso? Ficou com alguma dúvida até aqui? Por outras condições médicas. Falem comigo. Live é para interagir, gente. Live é para interagir. Fala comigo aí. Tá entendendo? Tá claro? Tá confuso? Então, por exemplo, algumas outras doenças podem gerar depressão, como o hipotiroidismo. Hipotiroidipo, lembra lá? Hipo, né? Ó, que é hiper, muito, hipo é pouco. Hipotiroidismo, a tireoide trabalha de uma maneira muito fraquinha, ela produz pouco, ela faz pouco que ela tem para fazer. Tireoidismo, alguns tipos de tumores, demência. Então esses são os 8... alguém está falando comigo aqui? Perfeito, bom dia. Bom dia. Então olha só, vamos lá, deixa eu ver a hora aqui, 36, tá bom. Qual que é a ideia aqui de eu falar sobre PNL e depressão? Primeiro de tudo, muito importante, PNL não é terapia. PNL não é terapia, PNL não é terapia. Você que está me assistindo, repete aí, repete. Fala. PNL não é terapia. Fala, que aí você ouve, você pensa no que está falando e ouve e você registra melhor isso. PNL não é terapia, tá bom? Ótimo, se você respondeu isso, se você repetiu isso, a probabilidade é que isso fique gravado na sua mente. PNL não é terapia, tá? PNL é uma estratégia de reprogramação mental que deve ser aplicada na terapia, mas ela não é terapia. Ela é... Vê a live de ontem, eu falo sobre livros. PNL em vendas, PNL em esporte, PNL na comunicação, PNL no direito, PNL na ensinagem, na aprendizagem, PNL... E também na terapia. Então a pessoa chega lá com um quadro de depressão. Vamos pensar numa pessoa que tenha juízo e que tenha ido num profissional. Ela foi no psicólogo, ela foi no psiquiatra e foi diagnosticada com depressão. Perfeito. Essas pessoas merecem aplauso. Pessoa que procura ajuda, psicoterapia, depois dela ter passado por um médico, ela merece aplauso. Normalmente não é assim, mas enfim. Um bom médico, um bom psicólogo, ele vai dizer para ela, você, dependendo do grau, dependendo da intensidade, a pessoa precisa de medicação, antidepressivo, mais psicoterapia. Só um ou só outro não resolve. Dependendo do grau, só antidepressivo vai fazer o que com essa pessoa? Vai mantê-la numa linha. Assim que ela parar com o remédio, ela desaba. Só terapia é uma pessoa batendo na água para não afundar. Ela não sabe nadar e está com água no pescoço. Se ela parar de bater os braços, ela afunda. Então, em alguns casos, como os mais graves, precisa de uma atuação em conjunto. E aí a PNL entra fantasticamente como coadjuvante nos tratamentos de depressão. Qual a causa da depressão? Eu falei passando no início aqui. São duas causas básicas: ambientais ou psicológicas. Neurológicas. O que é uma causa ambiental? Já falei algumas vezes, né? O que é ambiente? É tudo aquilo fora de você. Então uma pessoa que vive num ambiente tóxico, num ambiente insalubre, num ambiente opressor, num ambiente que tolhe, ela não pode falar nada, ela não pode fazer nada, ela não pode se expressar, se manifestar. Isso vai causando nela um encolhimento físico e mental. Então, às vezes é o pai, às vezes é o marido, é a esposa, às vezes são os irmãos, às vezes é uma casa com muita gente, então tudo é muito barulhento, é muita correria, é muito dividido, é muito primeiro eu, é muito... Uma casa com muita gente, tem um filme, não vi agora na cabeça, um filme com Steve Martin, chamado 12 é Demais. Ele tem 6 filhos, e conhece uma mulher que tem 6 filhos, e eles se juntam 12 numa casa. Porque ele veio outro filme na mente agora, o Esqueceram de Mim, Home Alone, com o Macaulay Culkin. Também o filme começa, eles estão se preparando para viajar, né? Aquele monte de gente, correria, vai para lá, para cá e tal, e esquecem ele, fica sozinho em casa. Então uma casa com muita gente, não estou dizendo que isso é causa de depressão, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo o que é que pode acontecer. Uma dessas muitas gentes na casa, ela pode se sentir a ovelha negra ali. Ela não gosta de confusão, de barulho, de correria, ela gosta de silêncio, ela gosta de meditar, e não dá com muita gente. E o contrário, uma criança com filho único, ele pode entrar no quadro pré-depressivo por falta de interação.
Ele tem videogame, ele tem computador, ele tem celular, mas ele não tem um irmão para jogar bola com ele não tem uma irmã para brincar de não sei o que lá. Então percebe como o ambiente pode ser rico de estímulos e prejudicial psicologicamente, e o outro ambiente é o contrário, também pode. O trabalho que a pessoa exerce, ela pode trabalhar em um lugar que ela sente mal só de pensar em ir para lá. Ela pode ser desqualificada profissionalmente, ela pode ser rejeitada, ela pode ser bullying. Ainda existe isso, ainda existe assédio moral, assédio... Qual tipo de assédio, né? A pessoa pode ter condições nutricionais aquém, ela pode comer mal. Isso vai nutrir mal o cérebro dela, ele vai funcionar mal. Tudo isso é ambiental, tá bom? E as questões neuroquímicas, o cérebro é uma indústria química. Os neurônios do cérebro, a boa parte dele, 86 bilhões dos neurônios do cérebro, são chamados de... das células do cérebro são chamadas de neurônios. Existem outras células, células da glia, quando eu tirei glia, células da glia, tem mais outras coisas, mas basicamente o que nos faz funcionar, pensar e tal, são os neurônios. E os neurônios conversam, eles passam informação para o outro sem encostar. Eles são antissociais. Então o neurônio tem uma informação aqui, ele para aqui, ó, neurônio transmissor, e esse aqui é o neurônio receptor, e no meio tem um buraco, chama fenda sináptica. A informação vem aqui, precisa do neurotransmissor para levar para cá. No caso específico de depressão, transtornos de humor, os neurônios que fazem isso são chamados de serotonina, neurônios serotoninérgicos. Se ele não está funcionando, a informação vem aqui e não passa. O que é informação? É um estímulo, é um pensamento, eu recebo um toque aqui no braço, ó, por exemplo, ó, eu bato em mim mesmo, assim, ó, pá, bati aqui. E eu sinto o contato, a dor, digamos assim, aqui. Porém, a dor não é aqui, toda a dor é do cérebro. Quando eu bato aqui, a informação vai por uma via chamada aferente, ela sobe aqui no cérebro, vai lá no hipotálamo, vai nas regiões do cérebro, registra a informação e volta por uma via chamada eferente e dá a sensação dolorosa aqui. Isso é tão rápido que eu tenho certeza que a dor é aqui. Não é, toda a dor é no cérebro. Se eu tenho uma interrupção nessa informação, eu tenho a pancada aqui e a informação não chega. E aí o que eu posso dizer? Eu posso dizer, não está doendo, eu não sinto dor. Isso é um perigo não sentir dor. Eu posso estar machucado, e eu não sei, porque eu não tenho dor. Algumas pessoas têm uma doença que antigamente chamava lepra, mudou para hanseníase, o mal de Hansen. É uma coisa parecida com isso. Ela tem um machucado, uma ferida, um corte e não tem informação. E aquilo vai degradando, vai apodrecendo mesmo e ela não sente dor. Isso é perigosíssimo, tá? Então, no quadro de depressão por conta de baixa recaptação serotoninérgica na fenda pré-sináptica, a informação vem aqui e não passa. Então, qual que é essa informação aqui? Sei lá, eu tive um pensamento de acho que é bom fazer exercício. Esse pensamento vem, ele tem que passar para cá, para o outro neurônio que vai levar para eu fazer a coisa. Eu só tive a ideia. Mas não passa porque não tem transmissor, não tem carteiro. A informação para aqui, tem um buraco no meio, não tem ninguém que leva. Então eu não faço nada. Eu só penso e não faço. Então a pessoa pode ter baixa produção de serotonina, baixa produção de serotonina, então não tem. Ou ela pode ter uma grande produção de serotonina, mas não tem. O transmissor não leva, então ela fica na fenda pré-sináptica aqui. E aí o que acontece? Antidepressivo. Ou ele vai aumentar a produção de serotonina, ou ele vai fazer a recaptação seletiva de serotonina na fenda pré-sináptica. Essa serotonina que fica perdida aqui, o remédio vai fazer recaptar. E qual é o problema do remédio? O problema do remédio é que ele funciona. O depressivo toma remédio e fica feliz. O depressivo toma remédio e fala, clareou a minha vida. Eu estou bem, eu estou curado. Não, você não está curado. Você só trocou uma dependência por outra. Você só trocou a dependência de afeto, carinho, atenção, de alguém te levantar que você está morrendo, por um remédio que vai te fazer mal a médio e longo prazo. Imediatamente ele vai deixar você bem. Ei, Maíra Laranjeira, esse cara é foda, esse cara sou eu. Pessoal, ó, quem tá vendo Maíra Laranjeira aí no meu... como é que fala? No feed, nos comentários. Segue ela aí, ela tá com uma série fantástica, começou ontem. Ontem foi a aula 1, hoje tem a 2, tem 3. Segue a Maíra que ela tem conhecimento, conteúdo espetacular para compartilhar com a gente.
Então, se você conhece uma pessoa depressiva, infelizmente você está dentro de algum desses quadros aqui, e tomar um antidepressivo, você vai ficar muito bem, o que é muito ruim, o que é muito perigoso. Tem que tomar? Tem que. Em alguns casos, a pessoa está tão descompensada que a terapia não funciona, ela não consegue. Ela precisa levantar aqui para fazer terapia, mas tem que fazer os dois. Se fizer só um, ela fica dependente. Quando parar o remédio, ela tem uma queda, ela tem dois problemas, né? Ela volta para o quadro inicial com desânimo agora, com frustração. Em alguns casos graves aqui, se fizer só terapia, também não funciona, porque não vai ajudar a produção serotoninérgica. Como é que você produz serotonina? Os neurotransmissores básicos são dopamina, serotonina, endorfina e ocitocina. Tem mais um monte, tá? Tem noradrenalina, norepinefrina, tem GABA, tem um monte. Mas se você trabalhar com esses quatro, são chamados neurotransmissores da felicidade. O que é a ocitocina? Chamado neurotransmissor do amor. Como é que você cria isso? Abraça as pessoas, elogia as pessoas, conversa com as pessoas, olhe nos olhos das pessoas. Coloquei um vídeo hoje aqui no meu Insta. Quando acabar aqui, assiste lá, vai no meu feed. Tem lá um sujeito dando comida pro filho e olhando o celular. Ele nem vê o que está acontecendo. Assiste lá, vai curtindo. Um minuto e pouco. Assiste lá. Então você produz ocitocina abraçando as pessoas, olhando para elas, interagindo. Você produz endorfina fazendo exercício físico. Sabe quanto custa fazer exercício físico? Custa nada. Você precisa de um tênis, um short e uma rua. Você tem rua onde você mora? Você pode fazer. Você tem um tênis? Provavelmente tem. Se não tem, faz descalço. Você tem um short? Eu acho que você tem. Se você tem internet, se você tem um short e um tênis. Você produz endorfina fazendo exercício físico. Você produz dopamina tendo planos, projetos, sonhando, imaginando um futuro brilhante, como se fosse agora. Em PNL a gente chama isso de ensaio mental ou de ponte ao futuro. Você produz dopamina com isso. E você produz serotonina fazendo atividades prazerosas. Então você tem que imaginar coisas e fazê-las. Você precisa se alimentar bem. Frutas, verduras, legumes, grãos, água. Alimentos funcionais. Você precisa diminuir a ingesta de pós brancos, açúcares, farinhas, cocaínas. Os pós brancos, sal, açúcar, farinha refinada, são horríveis para o nosso cérebro. Onde é que a programação neurolinguística entra no tratamento de depressão? Ela entra como coadjuvante no processo psicoterapêutico, ensinando a fazer isso que eu estou falando. A pessoa fala, não, eu até entendi o que o professor falou, que eu tenho que fazer exercício, mas eu não tenho vontade. A PNL ajuda você a ter vontade. Não, até entendi que ele falou aí que eu tenho que abraçar as pessoas, interagir, mas eu sou tímido. O PNL ajuda você a entender que timidez é uma coisa, introversão é outra. E como implementar atividades em que você interaja com as pessoas. Ah, eu entendi ele falar aí que eu tenho que sonhar, imaginar, mas eu não consigo imaginar nada. Eu sofro de afantasia. Não consigo imaginar. A PNL ajuda você a desenvolver estratégias para criar imagens mentais de qualidade, associar dentro dela. Aí você diz, entendi que eu tenho que produzir serotonina, que esse sim é o neurotransmissor básico da motivação. A motivação é dopamina, tá? Serotonina é da satisfação. Mas a minha vida está tão ruim, eu não sei fazer. A PNL ajuda você a desenvolver estratégias mentais e práticas para alta produção de serotonina. Ou seja, uma pessoa que sofre de depressão, ela precisa de ajuda. Tudo que ela não precisa é de crítica. É frescura, deixa disso, um homem desse tamanho, dessa idade, uma mulher dessa, é doença. Ninguém fala para uma pessoa que está com tuberculose que ela está com frescura. Ela tosse, catarro verde, bolotas de pedaço de pulmão no chão com sangue. Ninguém fala que aquilo é frescura. Ninguém fala que é uma pessoa que sofre de AIDS, síndrome da imunodeficiência adquirida. Ninguém fala que aquilo é frescura. Por que fala que depressão é frescura? Falta de empatia, né? Já falamos sobre empatia. Empatia não é se colocar no lugar do outro. Isso não existe. É impossível se colocar no lugar do outro. Empatia é entender verdadeiramente o outro. Então, se você percebe alguém que tem algum desses sinais aqui, ó, perda de prazer, falta de motivação, comendo demais de repente, dormindo demais, escapismos, muita televisão, muita internet, muito sexo, muito jogo, muita droga, muito álcool, muita alguma coisa, são escapismos, são comportamentos compensatórios para amenizar uma dor. Meninas, normalmente meninas se cortam, né? Os pulsos aqui. Para que isso? Ela tem uma dor emocional, não lida bem com aquilo, ela corta aqui, essa dor é maior, aí ela esquece dessa. É uma estratégia péssima e que funciona. O que é péssimo?
Porque ela vai causar uma outra dor, outro problema, ela vai ter dois problemas. E funciona por quê? Porque essa dor é tão grande do corte que apaga um pouquinho a dor emocional. Obviamente que não resolve, né? O ideal é trabalhar para resolver os problemas, resolver as questões. Então a PNL dá estratégias para você mudar o seu modo de pensar. Mudando o seu modo de pensar, você muda a química do seu cérebro. Se você continuar pensando coisa ruim sobre você, sobre o outro, sobre o mundo, o seu cérebro vai encolher. Ele vai concluir que viver não compensa, não vale a pena não, deixa pra lá. Se você mudar isso aí, a PNL ajuda você a reestruturar o modo como você vê o mundo, a trocar o filtro que você enxerga o mundo. O seu cérebro se enche de energia, de disposição e fala, vamos lá, vamos conquistar mais, vamos aprender mais, vamos ajudar mais pessoas. Quando você ajuda pessoas, você produz oxitocina, é o neurotransmissor do amor. As lactentes aqui, as parturientes, produzem muita oxitocina que vai ajudar, vai expelir o bebê, ajuda a tirar o bebê e depois ajuda muito a produção de leite, a produção e a expelir o leite. Que tem algumas mulheres que têm leite, mas não sai, né? O bebê puxa e o líquido do seio ali racha e dói, enfim. Oxitocina vem de farmácia, para comprar e inalar. Você fica apaixonadão pelas pessoas. Ajuda os outros. Ah, não tenho nada, tô fudido, desempregado, não posso ajudar. Todo mundo pode ajudar alguém, com uma palavra, com uma dica, com um abraço, com 2 ouvidos. Como é que você tá? Me fala, tô aqui para te escutar. Todo mundo tem alguma coisa que pode doar. Física. Você pode doar tempo, amor, interesse. Você pode doar algo, um dinheiro, uma roupa, você pode doar um mantimento, todo mundo tem alguma coisa para doar, tá? Você vê vários experimentos aí, as pessoas que menos têm são as que mais doam. Tem alguns youtubers que fazem experimentos sociais, eles estão na câmera escondida e vão pedir dinheiro na rua. Então ele pede pro cara de terno, dando rápido, falou, senhor, eu perdi minha carteira, você pode me emprestar um dinheiro para eu pegar? O cara passa nem olha para ele. E pede para um terceiro, para um quarto, para um quinto, e ninguém. Aí ele pede para um mendigo lá com chapéu, entendeu por que eu uso chapéu, né? O chapéuzinho ali, pegando umas moedinhas, aí ele para no mendigo e fala, poxa, desculpa, cara, eu perdi minha carteira, eu precisava pegar um ônibus. Você fala, opa, toma aqui, o cara dá o dinheirinho, um pouquinho de dinheiro que ele tem, dá o dinheiro pro cara. Ele pega, fala, você tá me dando de verdade isso tudo? Então tá bom, eu não preciso não, tá aqui, ó, não preciso, e vai lá e saca um bolão de dinheiro, fala, isso é uma experiência e tal, toma isso aqui pra você. Supermercado, mercadinho, vai lá no mercadinho, pede um negócio, fala, eu tô sem dinheiro, eu tô morrendo de fome, você pode me ajudar com alguma coisa? Muitas pessoas falam, não posso, e muitas, não, tá aqui, ó, porque você quer um lanche, um café, toma aqui. Quando entrega, ele fala, não, é uma experiência, eu tenho dinheiro, toma aqui, e devolve. Normalmente quem tem menos é quem mais dá. Então você pode doar muita coisa e com isso você vai produzir ocitocina. Você pode fazer exercício físico, é grátis, você vai produzir endorfina. Você pode planejar um futuro brilhante, sonhar com o futuro, depois planejar ele em etapas, vivenciar isso, você vai produzir dopamina. E você precisa entrar em ação e então você vai produzir serotonina. Eu faço lives todos os dias aqui, todos os dias, 8 horas da manhã, quem está vendo ao vivo aqui no Instagram, quem está vendo no YouTube, tem no Insta ao vivo todos os dias às 8, depois vem para o YouTube editadinho, e quem está vendo na minha plataforma Castflix, é porque esses vídeos já ficaram exclusivos para vocês. Eles vão saindo do ar das outras plataformas e fica só para assinantes Castflix. O que eu ganho fazendo isso? É grátis, você pagou nada para assistir isso aqui. Eu ganho serotonina. Tenho um prazer enorme em compartilhar conhecimento. Antes da aula, eu me preparo. Eu ganho o quê? Dopamina. Eu vou falar sobre isso hoje, tomara que as pessoas perguntem para a gente interagir, não sei o que lá. Eu dou o meu conhecimento, eu ganho ocitocina. Quando alguém... Enfim, tem pessoas tão mesquinhas que elas não dão nem... Enfim, parece que eu estou cobrando, né? Mas assim, eu dou a live, eu dou 1 hora de conteúdo, a pessoa vem e fala assim, tem algum livro sobre isso? Eu falo o livro, ela fala, você tem PDF? Ou seja, ela quer o conteúdo, ela quer uma indicação, ela quer um PDF grátis, ela quer o livro, ela quer... por que você não fala sobre não sei o que? Ela quer que eu fale sobre o assunto que ela quer. Ela só quer, eu chamo de síndrome de Down. Down. Eu compartilho post de pessoas nos meus stories porque eu quero. Não estou cobrando nada, mas as pessoas que eu compartilho, elas nem agradecem.
dá pra ver, você sabe quem viu o seu story. Então eu compartilho um story de uma pessoa, ela vai lá, ela vê, ela não curte, ela não agradece, ela não faz nada. Algumas pessoas são tão mesquinhas que elas guardam para elas até um agradecimento. As pessoas guardam amor, pensando que se eu der amor vai acabar. O amor, a ocitocina, ele se retroalimenta. Quanto mais você dá, mais ele cresce. Conhecimento é a mesma coisa. Para eu dar essa aula aqui, eu tive que reestudar isso aqui que eu vi na faculdade faz 10 anos. E se você não utiliza, atrofia. Então, para eu ensinar você isso aqui, eu tenho que saber isso aqui. Para eu saber isso aqui, eu tenho que entrar em ação. E eu entrando em ação, eu produzo serotonina. Termina a live aqui, eu fico ligadão. Eu fico adrenérgico. Termina, tchau, desligo aqui, ó. E tá, fala, pô, que legal, as pessoas assistiram, poucas pessoas interagiram. Tem 70, 80, 100 pessoas por dia na live, tem 5 comentários. Porque as pessoas, elas são tão mesquinhas que elas não são capazes de dar um elogio, de dar um parabéns, de agradecer. Nego não agradece. Eu não estou cobrando, eu estou comentando, tá? Se você for agradecer agora, vai ser meio que obrigado. Ah, ele tá falando, então eu vou agradecer. As pessoas passam no feed dos amigos delas e não curte. Quando você curte o post do seu amigo, está ajudando ele. Ele está recebendo um feedback de que aquele conteúdo que ele está produzindo é bom. É útil para alguém, melhorou o humor de uma pessoa, deu uma ideia. As pessoas não curtem nem dos amigos, as pessoas não compram produtos dos amigos, eu já falei sobre isso. O amigo da manicure faz a unha em outro lugar. O amigo do dono do bar bebe cerveja em outro lugar. O amigo do mecânico conserva o carro em outro lugar. Eu sei disso, eu sou treinador, as pessoas falam para mim, Carlos, você é ótimo, mas eu fiz o curso com fulano. Não, você é maravilhoso, mas eu fiz... eu estou me tratando com cicrano. Porque, não, a gente é muito amigo, eu não sei se ia rolar. Enfim, quer dopamina? Tenha projetos. Quer ocitocina? Doe amor. Quer endorfina? Pratique exercícios. Quer serotonina? Entre em ação. Beleza? Todos os dias tem live aqui sobre PNL. Dias 1 e 2 eu darei um curso de PNL na prática em São Paulo. Dias 1 e 2 de abril, São Paulo. PNL na prática. Se você é de São Paulo, tem condições de ir, é só entrar na minha bio aqui, tem o link com os dados do curso. Se você não pode, por algum motivo, enfim. Também na minha bio tem um link, eu tenho um curso de PNL 100% online. Mais de 20 aulas, 4 aulas bônus, certificado, um monte de coisa. Então, é só você procurar aí os links. Você está vendo no YouTube, tá aqui embaixo na descrição do vídeo tem os links. Você está vendo no Insta, tem na minha bio. Amanhã tem mais, todos os dias 8 da manhã. Avisa as outras pessoas que você conhece, que tem live do Castilho, PNL. A gente já falou aqui sobre PNL, os relacionamentos, sobre traumas, sobre PNL para ter mais dinheiro, sobre PNL autoestima, PNL nos relacionamentos interpessoais, PNL na saúde, livros de PNL, PNL metáforas. Bom, essa é a 15ª live, né? Algumas já estão fora do ar, porque elas vão ficando, eu vou tirando, vai indo só pro Castflix, tá bom? Amanhã tem mais, nos vemos. Deixa eu ver aqui comentários que eventualmente tem aqui, ó. Verdade, viu? Que legal, não sei o que é, mas tá bom. Se é verdade, então tá bom. O egocentrismo é muito forte ultimamente. Essa depressão social que estamos vivendo leva a tristeza global. Show, meu amigo. Linda. Graças. Bom dia, Cash. Bom dia, Tamis. Que legal, professor. Foguinho, taranã. Beleza, gente. Graças. Estamos entrando no final aqui e acaba meio bruscamente, né? Já teve várias lives aí que eu acreditei no contador aqui e ele acabou na minha cara. Então, curte, compartilha esse vídeo, passa para quem você supõe vai se beneficiar com essas e outras informações. Se inscreve no canal, logo menos tem mais. Bom dia para você, boa semana. Nos vemos logo menos. Hasta!